queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 13 de abril, estamos na segunda semana do tempo pascal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós começamos a refletir nesse capítulo 6º do Evangelho de São João, que é um capítulo muito importante. Como nós acabamos de ouvir neste Evangelho, nós temos a proclamação deste milagre, a multiplicação dos pães. Milagre esse que é um dos poucos fatos que os 4 evangelistas abordam nos seus relatos. E João também coloca esse fato da multiplicação, o Senhor que alimentou 5.000 homens. E aqui nós temos 2 realidades que podemos refletir nesse nosso momento de reflexão. Primeiro, é essa proposta, como se colocasse à prova Filipe, perguntando o que poderia ser feito, como se poderia alimentar aquela multidão. O colocar à prova, a provação. Queridos irmãos, amadas irmãs, quando nós começamos a viver uma fé de modo enraizado, comprometido com Deus, quando começamos a responder o nosso chamado, a nossa vocação, aderimos e aceitamos a missão que Deus nos propõe, haverá sempre um momento de provação. E qual é esse momento de provação, de dificuldade? É quando nós nos deparamos que aquilo que Deus propõe para nós é maior do que as nossas possibilidades, maior do que as nossas forças, maior do que talvez as nossas aptidões. De fato, queridos irmãos, amadas irmãs, toda
missão, todo o envio, todo o chamado que Deus nos propõe, não está nas nossas capacidades, mas é o Senhor que nos fortalece, nos capacita a viver a sua missão, o seu chamado. Às vezes nós passamos por momentos que percebemos isso, dos nossos limites diante da obra que Deus nos chama a realizar. E faz parte, porque, na verdade, aquilo que somos chamados a viver, a fazer em nome de Deus, tem que ser vivido e tem que ser feito sempre unido a Deus. O discípulo é chamado em todas as circunstâncias depender do seu Senhor. Por isso, faz parte, quando olhamos para vários personagens bíblicos, o Senhor utilizou desse recurso para conscientizar, para ensinar, para muitas das vezes converter o coração na missão, sabendo que todas as realidades que vamos fazer em nome de Deus, por Deus, deve, acima de tudo, estar fundamentado com Deus, estar no Senhor, contando com a sua graça. Numa das cartas aos Coríntios, São Paulo ele chega a essa conclusão: é por graça que eu sou o que sou. O que quer dizer isso? Que tudo é graça. E a vocação, a missão, o chamado, que eu e você somos chamados, né, a exercitar, a viver, não pode ser feito fora da graça de Deus. E é na provação que Deus nos ensina isso. E por outro modo, da mesma forma que André encontra aquele menino com aqueles pães e peixes, e a partir daquele pouco Deus multiplica, a provação também nos ensina que nós devemos dispor daquilo que nós temos, o pouco ou muito, mas tudo deve ser colocado na mão de Deus. E é Deus que faz a obra, é Deus que multiplica, é Deus que faz o milagre acontecer. Eu e você só devemos ser fiéis na nossa entrega do nosso pouco, ou melhor, do nosso nada. Porque como dizia Santa Teresinha, Deus tem o poder de fazer do nosso nada amor. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia e que possamos renovar as nossas vidas na dependência da graça e o que temos possamos dispor sempre ao Senhor. E ali o milagre, a graça irá acontecer. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.